Toda grande história tem um começo, e a de Roma nasce em uma aldeia modesta, no século 8 a.C., entre 7 colinas, às margens do Tibre. A lenda fala de Rômulo e Remo, gêmeos salvos por uma loba, mas o que importa é que Roma começou pequena, absorvendo e adaptando tudo ao seu redor. Aprenderam com etruscos e gregos, copiando deuses, táticas e arquitetura, mas sempre com um toque prático, tipo a gambiarra brasileira que funciona. Roma cresceu, virou república, e o poder passou a ser compartilhado por uma elite, não mais por um rei. Essa estrutura deu estabilidade e ambição, permitindo a expansão, como um time de futebol que se organiza para virar campeão. Roma conquistou tribos vizinhas, oferecendo cidadania ou aliança aos vencidos, transformando inimigos em aliados. Integrar, não destruir, era o segredo. Um verdadeiro abraço do ursão, que dava certo. Assim, a aldeia virou senhora da Itália, pronta para desafios maiores, tipo o Brasil depois de ganhar a Copa do Mundo. O grande salto veio nas guerras púnicas, contra Cartago, rival do Mediterrâneo. Aníbal quase derrotou Roma, mas a resiliência romana prevaleceu, tipo o guerreiro brasileiro que não desiste nunca. Cartago foi destruída e Roma dominou o Mare Nostrum. A república estava no auge, mas o império já era inevitável. O exército romano era a força vital da expansão. As legiões, compostas por cidadãos soldados, eram treinadas com disciplina brutal e organizadas em unidades flexíveis. Equipamento padronizado, táticas inovadoras e a famosa formação de tartaruga garantiam vantagem. Além de guerreiros, eram engenheiros. Construíam acampamentos, estradas, pontes e máquinas de cerco. Cada legionário era soldado e construtor, tipo um faz-tudo que resolve qualquer parada. Essa combinação de disciplina, organização e engenharia tornou as legiões quase imparáveis. Elas conquistaram da Britânia à Mesopotâmia, romanizando e pacificando as províncias. Ao final do serviço, recebiam terras, ajudando a colonizar novas regiões, como os bandeirantes que desbravavam o Brasil. O exército era mais que conquista, era a integração e sustentação do império. As legiões eram a espinha dorsal de Roma. Se as legiões eram a espinha dorsal, a infraestrutura era o sistema circulatório de Roma. Os romanos construíram mais de 80 mil quilômetros de estradas, ligando todo o império. Essas vias permitiam o rápido deslocamento de tropas, mercadorias e informações. Estradas retas, duráveis, com drenagem e marcos de milha, impulsionaram o comércio e a economia, tipo a Dutra que liga São Paulo ao Rio, só que em escala bem maior. Os aquedutos, outra façanha, levavam água de fontes distantes para cidades gigantescas como Roma. Utilizando a gravidade, abasteciam fontes, banhos e casas, revolucionando o saneamento, como a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, mas com uma pegada milenar. O concreto e o arco permitiram obras monumentais: Coliseu, Panteão, templos e termas. Essas construções eram símbolos de poder e durabilidade, tipo o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, mas espalhados por todo o império. A engenharia romana uniu povos e consolidou o império. Estradas, aquedutos e edifícios eram mais que utilidade. Eram propaganda da grandeza de Roma. O legado arquitetônico romano ainda impressiona o mundo. No fim da República, surge Júlio César, gênio militar e político. Suas campanhas na Gália trouxeram riqueza, poder e a lealdade das legiões. O Senado, temendo seu poder, ordenou que ele voltasse a Roma sem exército. César cruzou o Rubicão, desafiando o Senado e iniciando uma guerra civil, tipo um agora ou nunca. Venceu Pompeu e se tornou ditador, promovendo reformas e ampliando a cidadania. Sua popularidade cresceu, mas a elite o via como tirano. Em 44 a.C., foi assassinado por senadores que queriam salvar a República. Ironia,
Sua morte acelerou o fim da República e abriu caminho para o Império. A vida em Roma era feita de contrastes. Luxo para poucos, dureza para muitos. A elite vivia em vilas com conforto, a plebe em insulae precárias, tipo as mansões do Morumbi e as casinhas da favela, uma do lado da outra. Para evitar revoltas, os imperadores distribuíam pão e ofereciam espetáculos grandiosos, como gladiadores no Coliseu e corridas no Circo Máximo, a famosa política do pão e circo, que até hoje a gente vê por aí. A religião era central, com deuses herdados dos gregos e cultos orientais ganhando espaço. O cristianismo começou a se espalhar nesse ambiente diverso. A família era dominada pelo pater familias, e a educação era privilégio dos ricos. A cultura romana valorizava a ordem, disciplina e pragmatismo, mas também absorvia influências externas. Entre brutalidade e sofisticação, Roma moldou o Ocidente. Sua marca cultural permanece viva até hoje. O legado romano está em todo lugar, mesmo que não percebamos. O latim deu origem ao português, espanhol, francês, italiano e romeno, ou seja, o latim é tipo o pai dessas línguas todas. O direito romano influenciou sistemas jurídicos do mundo inteiro. Conceitos como contratos, propriedade e presunção de inocência vêm de Roma, tipo a base do nosso Código Civil. Arquitetura e urbanismo modernos seguem modelos romanos. Arcos, cúpulas, praças e ruas em grade. O cristianismo se espalhou usando a estrutura do império. De nosso calendário às cidades, Roma moldou o mundo moderno. O império caiu, mas a ideia de Roma é eterna. A queda de Roma foi um processo longo, resultado de crises internas e pressões externas. Instabilidade política, guerras civis e imperadores efêmeros enfraqueceram o governo, tipo um rodízio de presidentes que não para. A economia entrou em colapso com inflação, impostos altos e queda na produção agrícola. O exército passou a depender de mercenários bárbaros, menos leais a Roma, tipo quando um time contrata um monte de gringo e eles não jogam com a mesma paixão. Tribos germânicas e o Império Sassânida pressionavam as fronteiras. O império foi dividido em Ocidente e Oriente. O Oriente sobreviveu como Bizâncio, o Ocidente enfraqueceu. Roma foi saqueada em 410 e em 476 o último imperador ocidental foi deposto. O Colosso caiu, encerrando uma era. O fim de Roma foi um alerta sobre a fragilidade do poder, mas seu legado sobreviveu. Por que Roma ainda nos fascina? Porque sua história é a nossa em escala épica. É uma saga de ambição, poder, genialidade e tragédia. Roma reflete nossos dilemas: liberdade versus segurança, corrupção, desigualdade e multiculturalismo. Suas ruínas nos conectam ao passado e lembram a transitoriedade do poder. Como quando a gente visita Ouro Preto e sente a história viva. Roma é a fundação do Ocidente. Leis, línguas, arquitetura e ideias políticas. Estudar Roma é entender nosso próprio DNA civilizacional. Sua ascensão e queda são lições eternas sobre ordem e caos. Enquanto houver civilizações, Roma continuará a nos inspirar.